O e-mail chegou numa tarde de terça-feira, enquanto eu estava sentado no meu pequeno e desorganizado escritório na empresa de marketing. Minha mesa estava empilhada de papéis e uma xícara de café que já havia esfriado há muito tempo. O assunto era retiro exclusivo de fim de semana e convite para a ilha privada. A princípio, pensei que fosse spam, alguma oferta boa demais para ser verdade prometendo paraíso por uma taxa alta. Mas, conforme continuei lendo, meu pulso acelerou. Não era spam. Era um convite legítimo de William Felovis, um dos clientes mais ricos da nossa empresa. O tipo de homem que herdou sua fortuna e tinha a aparência, o charme e a arrogância para combinar. Ele estava organizando um fim de semana prolongado em sua ilha privada para um grupo seleto da empresa. Tudo estaria coberto, o jato particular, as acomodações, as refeições gourmet. Era uma extravagância para agradar os clientes. Minha esposa, Lucy, ficou eufórica quando eu contei a ela naquela noite. Sua empolgação era contagiante, seus olhos azuis brilhando como se tivesse ganhado um prêmio. Ela já conhecia William, tendo trabalhado com ele por meses. Não dei muita importância quando ela o descreveu como confiante e cativante. Afinal, era negócios. Mark, isso pode ser ótimo para nós, disse ela, pulando na ponta dos pés enquanto colocava um vestido preto elegante na sua bolsa. Não é apenas um retiro, se é um movimento de carreira. Para nós dois. Sorria, tentando corresponder à sua empolgação. A paixão de Lucy era uma das coisas que eu mais amava nela. Mas algo na maneira como ela demorava no nome de William me fez hesitar. Eu o ignorei. Certamente estava imaginando coisas. Na manhã de sexta-feira, estávamos embarcando no jato particular com um pequeno grupo de executivos e seus parceiros. Lucy estava deslumbrante em um vestido de verão, seu cabelo loiro refletindo a luz. Notei os olhares invejosos de alguns dos meus colegas e senti um orgulho crescente. Mas, ao nos acomodarmos nos assentos, percebi que Lucy estava inusitadamente animada, conversando avidamente com William, que estava sentado do outro lado do corredor. A ilha apareceu à vista após um voo curto. Era um crescente de areia branca perfeito para uma foto, cercado por águas turquesa. A vila principal era uma estrutura espaçosa e luxuosa aninhada entre palmeiras, com varandas que davam para o oceano. Era o paraíso, exatamente como prometido. William nos cumprimentou pessoalmente na varanda, seu cabelo prateado e camisa de linho sob medida fazendo-o parecer que havia saído de uma revista. Ele apertou a mão de Lucy calorosamente e a segurou por um momento a mais. Eu tensei a mandíbula, mas forcei um sorriso. Mark, Lucy, disse ele, sua voz profunda e imponente. Bem-vindos à minha casa. Por favor, fiquem à vontade. Este fim de semana é para relaxar, conectar-se e celebrar nosso sucesso compartilhado. O primeiro dia passou em uma névoa de indulgência. Fizemos snorkel em águas cristalinas, relaxamos na piscina infinita e bebemos coquetéis que pareciam sem fim. Lucy estava em seu elemento, rindo e socializando sem esforço. De vez em quando, notei que ela e William compartilhavam momentos tranquilos, nada explícito, mas o suficiente para me incomodar. Quando mencionei isso depois, ela me ignorou. Não seja ridículo, ela disse, seu tom leve mas desdenhoso. Ele está apenas sendo um bom anfitrião. O desconforto começou a aumentar durante a segunda noite, quando todos nós nos reunimos para um jantar formal. Lucy usava um vestido de cetim vermelho que abraçava sua figura, chamando a atenção enquanto entrávamos no grande salão de jantar. William fez um brinde, seu olhar demorando-se sobre ela enquanto falava sobre confiança e parcerias. Não conseguia me livrar da sensação de que suas palavras tinham um duplo sentido. Após a sobremesa, William pediu para falar comigo em particular. Ele me levou ao seu escritório, uma sala elegante e moderna com janelas do chão ao teto com vista para o oceano. Eu não fazia ideia do que esperar. Talvez ele quisesse discutir negócios, pensei. Talvez essa fosse minha chance de causar uma boa impressão. Em vez disso, ele me ofereceu uma bebida e se recostou na cadeira, exalando uma confiança casual que só vinha com uma riqueza obscena. Mark, ele começou, girando o líquido âmbar em seu copo. Eu te admiro.
Você é inteligente, dedicado e ferozmente leal. Mas preciso falar com você sobre algo pessoal. Eu fiquei tenso. Ok, respondi cautelosamente. É sobre a Lucy, ele continuou. Nos últimos meses, passei a conhecê-la bem através do nosso trabalho juntos. Ela é extraordinária, uma combinação rara de beleza, inteligência e graça. Meu estômago apertou. Para onde isso ia? Vou ser direto, disse William, colocando o copo na mesa. Gostaria de passar o resto do fim de semana com a Lucy. Apenas nós dois. Por um momento, pensei que tinha me enganado. Fiquei olhando, esperando o desfecho que nunca veio. O que? Disse finalmente, com a voz afiada. Entendo que isso possa ser um choque, disse ele, com um tom irritantemente calmo. Mas acredito em ser transparente. Estou disposto a te compensar generosamente. Digamos, e $100.000. Depositados na sua conta conjunta imediatamente. A audácia disso me deixou sem palavras. Ri-se a um som curto e amargo se levantei-me da cadeira. Mas antes que eu pudesse dizer uma palavra, a porta se abriu e a Lucy entrou. Pensei que te encontraria aqui, disse ela, com os olhos deslocando-se entre nós. William se levantou, sorrindo. Temporização perfeita, Lucy. Eu estava apenas discutindo um acordo com o Mark. A expressão dela mudou-se, primeiro confusão, depois algo que parecia alarmantemente culpa. Ela olhou para mim, depois voltou a olhar para William. Lucy, disse eu, com a voz fria. Você sabia disso? Ela hesitou, seu silêncio mais condenatório do que qualquer coisa que ela pudesse ter dito. Essa hesitação quebrou algo em mim. Não esperei ouvir a desculpa dela. Sem dizer uma palavra, saí da sala, o som das vozes deles se apagando conforme eu me afastava. O resto do fim de semana passou em uma névoa. Evitei ambos o máximo possível, me jogando em atividades com os outros convidados. A Lucy tentou se aproximar de mim várias vezes, mas eu a ignorei. Quando o avião pousou de volta em casa, eu já tinha tomado uma decisão. Isso não tinha acabado. Nem de longe. Os dias após o retiro na ilha foram marcados por um silêncio inquietante em nossa casa. A Lucy e eu seguimos com as rotinas, levando as crianças para a escola, preparando o jantar, trocando cumprimentos, mas a tensão era palpável. Ela evitava mencionar o que havia acontecido no escritório de William, e eu não estava prestes a abordar o assunto. Eu precisava de respostas, mas mais do que isso, eu precisava de provas. Uma noite, sentei na sala de estar escura depois de colocar as crianças para dormir, relembrando os eventos na ilha na minha mente. A hesitação dela, a confiança arrogante de Williams, tudo apontava para algo mais profundo do que uma simples paquera. Eu me sentia um tolo por não ter percebido isso antes. Se a Lucy estava ultrapassando um limite, eu precisava saber a verdade. O primeiro passo foi uma vigilância sutil. A Lucy sempre protegia seu telefone, mas eu estava casado com ela há tempo suficiente para conhecer seus hábitos. Tarde da noite, enquanto ela tomava banho, encontrei o telefone dela na mesa de cabeceira. Estava trancado, mas a senha era o nosso aniversário. A ironia não passou despercebida para mim. Naveguei até as mensagens dela, passando por conversas mundanas com amigos e familiares. Meu coração parou quando vi o nome William Felovis. A conversa deles era breve, mas reveladora. A última mensagem dele dizia: eu quis dizer cada palavra que falei na ilha. Me avise quando estiver pronta. Não houve resposta da Lucy. Eu não sabia se isso era um alívio ou apenas mais uma camada da traição. Antes que eu pudesse investigar mais, ouvi a água parar no banheiro. Rapidamente, coloquei o telefone de volta onde o encontrei e me deslizei debaixo das cobertas, com a mente a mil. No dia seguinte, adotei uma abordagem mais deliberada. Enquanto Lucy estava no trabalho, instalei um software de rastreamento no telefone dela. Eu sabia que era uma invasão de privacidade, mas a dúvida persistente não me deixava descansar. Eu disse a mim mesmo que não era paranoia, era preparação. Se ela estava escondendo algo, eu iria descobrir.
Durante dias, monitorei suas mensagens, chamadas e localização. A princípio, tudo parecia normal: viagens ao escritório, supermercado, academia. As mensagens dela eram inócuas, na maioria das vezes com amigos ou colegas. Mas então, um padrão surgiu. Uma vez por semana, como um relógio, ela saía do trabalho mais cedo e dirigia-se a um café do outro lado da cidade. Seus textos nesses momentos eram vagos: vou ocupada esta tarde. Te ligo mais tarde. A curiosidade falou mais alto. Na semana seguinte, liberei minha agenda e a segui. Estacionei do outro lado da rua do café, com o coração acelerado enquanto a observava pela janela. Ela sentou-se em uma mesa de canto, tomando café e rindo. Do outro lado estava William Felovis. Sua postura estava relaxada, seu sorriso autoconfiante. Eles não estavam se tocando, mas a intimidade na linguagem corporal deles era inconfundível. Fiquei no carro, dividido entre invadir o local e manter o elemento surpresa. Por enquanto, eu precisava de mais informações. Após uma hora, eles saíram juntos, entrando no carro preto elegante de William. Segui-os à distância, minhas mãos apertando firmemente o volante. Eles chegaram a um hotel boutique no centro da cidade. Meu estômago afundou ao vê-los entrar no saguão. Estacionei a uma quadra de distância e esperei, cada minuto que passava confirmando o que eu já suspeitava. Após 2 horas, eles saíram. O cabelo de Lucy estava ligeiramente despenteado, sua expressão distante enquanto William a acompanhava até o carro. Ele beijou sua bochecha antes de ela dirigir-se embora. Naquela noite, não conseguia olhar para ela sem as imagens passando na minha mente. Ela conversava sobre o dia dela, alheia à turbulência dentro de mim. Desculpei-me cedo, retirando-me para a garagem sob o pretexto de consertar algo. Na realidade, eu estava planejando meu próximo movimento. Não podia confrontá-la sem provas sólidas, algo que ela não pudesse negar ou distorcer em uma desculpa. Entrei em contato com um detetive particular na manhã seguinte, detalhando a situação o máximo que pude suportar. Ele foi profissional e discreto, assegurando-me que, em uma semana, eu teria tudo o que precisava. A semana arrastou-se, cada dia mais pesado que o anterior. Lucy estava incomumente afetuosa, como se sentisse minha distância. Me deixava enjoado pensar sobre onde ela havia estado e o que havia feito. Mas eu continuei agindo normalmente, esperando o momento certo. Quando o detetive ligou, senti uma mistura de alívio e apreensão. As evidências eram condenatórias: fotos de Lucy e William entrando em hotéis, carimbos de data e hora alinhando-se com seus compromissos de trabalho, e até mesmo um recibo de cartão de crédito para um jantar que ela nunca mencionou. A prova era irrefutável. Naquela noite, coloquei tudo sobre a mesa de jantar: fotos, recibos e uma cópia do relatório do detetive. Quando Lucy chegou em casa, congelou na porta, seus olhos se arregalando ao absorver tudo. "O que é isso?" ela perguntou, a voz trêmula. "Você me diz", respondi, meu tom frio. "Porque parece que você tem mentido para mim. Para todos nós." O rosto dela desmoronou. Ela afundou em uma cadeira, lágrimas escorrendo por suas bochechas. "Mark, eu posso explicar." "Não", interrompi. "Você já fez o suficiente. Eu não quero suas desculpas. Quero a verdade." Por um momento, ela não disse nada, seus soluços preenchendo o silêncio. Então, hesitante, ela começou a falar. Ela admitiu o caso, alegando que tinha começado apenas recentemente. Jurou que foi um erro, uma falha de julgamento, e implorou por perdão. Mas eu não conseguia ouvi-la por cima do som da minha própria raiva. A traição não era apenas sobre o ato, era sobre a decepção, o desrespeito pela nossa família. Não conseguia ver um caminho à frente a partir disso. "Eu quero que você saia", disse finalmente, minha voz firme. "Faça as malas e vá." "Mark, por favor", ela chorou, estendendo a mão para mim. "Não faça isso. Eu te amo. Eu posso consertar isso. Apenas me dê uma chance." Eu me afastei, o peso da traição dela me pressionando. "Você deveria ter pensado nisso antes."
Enquanto ela fazia as malas, senti uma estranha sensação de calma. Isso não era o fim da minha história, era o começo da dela. E enquanto ela saía pela porta, fiz uma promessa a mim mesmo, e isso não me quebraria. Pelo contrário, me tornaria mais forte. A casa ficou estranhamente silenciosa depois que Lucy saiu. Nossos filhos, Emma e Daniel, estavam com meus pais no fim de semana, uma coincidência fortuita que os poupou de testemunhar o colapso. Eu me sentei na sala de estar, cercado pelos restos da nossa vida juntos, fotos de família, bugigangas de férias e a xícara de café intocada que Lucy havia feito antes de partir. O silêncio não era pacífico, era pesado, como a calmaria antes de uma tempestade. Eu ainda não tinha acabado. Uma traição como essa não terminava com lágrimas e desculpas. Lucy havia destruído nossa família, e William Felovis havia orquestrado tudo isso. Ele não apenas seduziu minha esposa, ele exibiu sua riqueza e poder, acreditando que podia comprar qualquer coisa, até mesmo lealdade. Ele precisava aprender que ações têm consequências. Na manhã seguinte, comecei a colocar meu plano em ação. Tudo começou com pesquisa. William era meticuloso em manter sua imagem pública como um bilionário filantrópico, mas ninguém enriquece tanto sem ter esqueletos no armário. Investiguei seus negócios, parcerias e registros públicos, procurando por qualquer coisa que eu pudesse usar contra ele. Não demorou muito para encontrar fissuras em sua fachada perfeita. Uma série de processos sugeria violações ambientais ligadas a uma de suas empresas. Alegações de salários não pagos e esforços para desmantelar sindicatos pintavam o retrato de um homem que se importava mais com lucro do que com pessoas. Não era ilegal, pelo menos não abertamente, mas era suficiente para manchar sua reputação se apresentado corretamente. Recrutei a ajuda de um amigo da faculdade, Eric, que trabalhava como jornalista. Ele havia construído uma carreira expondo a corrupção corporativa e saltou na oportunidade de investigar o passado de William. Vou precisar de provas sólidas, Mark, Eric disse pelo telefone. Algo mais do que sussurros e alegações. Você tem algo concreto? Ainda não, admiti. Mas estou trabalhando nisso. Se eu puder te dar pistas, você consegue seguir a partir daí? Absolutamente, ele respondeu. Mas tenha cuidado. Homens como William não jogam limpo quando estão encurralados. Desliguei, sentindo o peso do aviso dele. Eu não estava apenas enfrentando uma esposa infiel, estava desafiando um homem com riqueza, poder e influência muito além dos meus. Mas isso apenas alimentou minha determinação. William havia brincado com a minha vida. Agora, eu estava brincando com a dele. Meu próximo movimento foi pessoal. Eu não estava satisfeito em apenas atingir a reputação de William, se eu queria que ele sentisse a mesma humilhação que eu sentia. Entrei em contato com as amigas de Lucy, plantando sementes de dúvida sobre o comportamento recente dela. Não foi difícil, ou muitas delas já tinham notado as ausências frequentes dela e o interesse repentino em jantares caros. Ela tem passado muito tempo com o cliente dela, eu disse à amiga mais próxima dela, Raquel, durante um encontro cuidadosamente planejado para tomar um café. Isso tem sido difícil para as crianças. Os olhos de Raquel se arregalaram, preocupação estampada em seu rosto. Eu não fazia ideia, Mark. Se houver algo que eu possa fazer, apenas fique de olho nela, respondi. Estou tentando manter as coisas juntas, mas não é fácil. Não me orgulho da manipulação, mas ela cumpriu seu propósito. Rumores se espalharam, isolando Lucy socialmente. Sua rede de apoio, antes sólida, começou a desmoronar, deixando-a enfrentar as consequências de suas ações sozinha. A última peça do meu plano me veio tarde numa noite, enquanto eu olhava para o lado vazio da cama onde Lucy costumava dormir. Era audacioso, arriscado e possivelmente ilegal. Mas eu não consegui resistir. Eu usaria a arrogância de William contra ele. No dia seguinte, entrei em contato com uma empresa de segurança privada, apresentando-me como um investidor interessado nos negócios de William. Eles eram caros, mas seus métodos eram discretos. Em poucos dias, eles me forneceram acesso a memorandos internos e correspondências que revelavam um lado de William que poucos tinham visto.
Ele estava sendo investigado pela SEC por práticas financeiras questionáveis. Os detalhes eram obscuros, mas era uma bomba relógio que poderia destruir seu império se viesse à tona. Com essa informação em mãos, retornei ao Eric. Isto é ouro, ele disse, folheando os arquivos. Se metade disso se confirmar, é o suficiente para iniciar um escândalo. Eu me afastei, o peso da traição dela me pressionando. Você deveria ter pensado nisso antes. Enquanto ela fazia as malas, senti uma estranha sensação de calma. Isso não era o fim da minha história, era o começo da dela. E enquanto ela saía pela porta, fiz uma promessa a mim mesmo, e isso não me quebraria. Pelo contrário, me tornaria mais forte. A casa ficou estranhamente silenciosa depois que Lucy saiu. Nossos filhos, Emma e Daniel, estavam com meus pais no fim de semana, uma coincidência fortuita que os poupou de testemunhar o colapso. Eu me sentei na sala de estar, cercado pelos restos da nossa vida juntos, fotos de família, bugigangas de férias e a xícara de café intocada que Lucy havia feito antes de partir. O silêncio não era pacífico, era pesado, como a calmaria antes de uma tempestade. Eu ainda não tinha acabado. Uma traição como essa não terminava com lágrimas e desculpas. Lucy havia destruído nossa família, e William Felovis havia orquestrado tudo isso. Ele não apenas seduziu minha esposa, ele exibiu sua riqueza e poder, acreditando que podia comprar qualquer coisa, até mesmo lealdade. Ele precisava aprender que ações têm consequências. Na manhã seguinte, comecei a colocar meu plano em ação. Tudo começou com pesquisa. William era meticuloso em manter sua imagem pública como um bilionário filantrópico, mas ninguém enriquece tanto sem ter esqueletos no armário. Investiguei seus negócios, parcerias e registros públicos, procurando por qualquer coisa que eu pudesse usar contra ele. Não demorou muito para encontrar fissuras em sua fachada perfeita. Uma série de processos sugeria violações ambientais ligadas a uma de suas empresas. Alegações de salários não pagos e esforços para desmantelar sindicatos pintavam o retrato de um homem que se importava mais com lucro do que com pessoas. Não era ilegal, pelo menos não abertamente, mas era suficiente para manchar sua reputação se apresentado corretamente. Recrutei a ajuda de um amigo da faculdade, Eric, que trabalhava como jornalista. Ele havia construído uma carreira expondo a corrupção corporativa e saltou na oportunidade de investigar o passado de William. Vou precisar de provas sólidas, Mark, Eric disse pelo telefone. Algo mais do que sussurros e alegações. Você tem algo concreto? Ainda não, admiti. Mas estou trabalhando nisso. Se eu puder te dar pistas, você consegue seguir a partir daí? Absolutamente, ele respondeu. Mas tenha cuidado. Homens como William não jogam limpo quando estão encurralados. Desliguei, sentindo o peso do aviso dele. Eu não estava apenas enfrentando uma esposa infiel, estava desafiando um homem com riqueza, poder e influência muito além dos meus. Mas isso apenas alimentou minha determinação. William havia brincado com a minha vida. Agora, eu estava brincando com a dele. Meu próximo movimento foi pessoal. Eu não estava satisfeito em apenas atingir a reputação de William se eu queria que ele sentisse a mesma humilhação que eu sentia. Entrei em contato com as amigas de Lucy, plantando sementes de dúvida sobre o comportamento recente dela. Não foi difícil, ou muitas delas já tinham notado as ausências frequentes dela e o interesse repentino em jantares caros. Ela tem passado muito tempo com o cliente dela, eu disse à amiga mais próxima dela, Raquel, durante um encontro cuidadosamente planejado para tomar um café. Isso tem sido difícil para as crianças. Os olhos de Raquel se arregalaram, preocupação estampada em seu rosto. Eu não fazia ideia, Mark. Se houver algo que eu possa fazer, apenas fique de olho nela, respondi. Estou tentando manter as coisas juntas, mas não é fácil. Não me orgulho da manipulação, mas ela cumpriu seu propósito. Rumores se espalharam, isolando Lucy socialmente. Sua rede de apoio, antes sólida, começou a desmoronar, deixando-a enfrentar as consequências de suas ações sozinha.
A última peça do meu plano me veio tarde numa noite, enquanto eu olhava para o lado vazio da cama onde Lucy costumava dormir. Era audacioso, arriscado e possivelmente ilegal. Mas eu não consegui resistir. Eu usaria a arrogância de William contra ele. No dia seguinte, entrei em contato com uma empresa de segurança privada, apresentando-me como um investidor interessado nos negócios de William. Eles eram caros, mas seus métodos eram discretos. Em poucos dias, eles me forneceram acesso a memorandos internos e correspondências que revelavam um lado de William que poucos tinham visto. Ele estava sendo investigado pela SEC por práticas financeiras questionáveis. Os detalhes eram obscuros, mas era uma bomba relógio que poderia destruir seu império se viesse à tona. Com essa informação em mãos, retornei ao Eric. Isto é ouro, ele disse, folheando os arquivos. Se metade disso se confirmar, é o suficiente para iniciar um escândalo. Vai dar certo, eu assegurei a ele. Apenas certifique-se de que atinja onde dói. O primeiro artigo foi publicado 2 semanas depois, expondo o histórico de violações ambientais e disputas trabalhistas de William. Ele se tornou viral em poucas horas, com veículos de notícias pegando a história e adicionando suas próprias investigações. O nome de William de repente se tornou sinônimo de ganância e exploração. A investigação da SEC seguiu logo em seguida, vazada para a imprensa por uma fonte anônima seu. Suas ações despencaram, os acionistas entraram em pânico e sua imagem cuidadosamente construída estava em frangalhos. Não foi o suficiente para arruiná-lo completamente, mas enviou uma mensagem clara e ninguém é intocável. Quanto a Lucy, ela não teve uma situação muito melhor. Seu caso se tornou de conhecimento público entre nossos amigos e familiares, graças aos rumores que eu havia plantado. Ela tentou salvar sua reputação, mas o dano estava feito. Até seus colegas começaram a se distanciar, cautelosos em serem associados ao escândalo dela. Uma noite, ela apareceu na casa, seu rosto pálido e desgastado. Parecia uma sombra da mulher que eu um dia amei. Mark, ela disse, com a voz tremendo. Eu preciso conversar. Eu fiquei na porta, bloqueando seu caminho. Não há mais nada a dizer, Lucy. Por favor, ela implorou. Eu sei que errei, não, interrompi. Você já fez o suficiente. Eu não quero suas desculpas. Quero a verdade. Os olhos dela não me comoveram. Eu fechei a porta, a excluindo da minha vida para sempre. Naquela noite, enquanto eu me sentava sozinho na sala de estar, senti uma estranha sensação de paz. A vingança não havia apagado a dor, mas me deu um fechamento. O império de William estava desmoronando, Lucy enfrentava as consequências de sua traição e eu estava livre para reconstruir minha vida nos meus próprios termos. Não era o final que eu imaginava quando me casei com Lucy, mas era o que eu precisava. Às vezes, a única maneira de seguir em frente é queimar as pontes atrás de você. Meses se passaram e a vida começou a se estabelecer em um novo ritmo. As crianças se adaptaram melhor do que eu esperava, graças ao apoio dos meus pais e amigos. O trabalho me mantinha ocupado e eu encontrava consolo nas minhas corridas noturnas, cada milha eliminando um pouco mais da amargura. À superfície, eu havia seguido em frente. Mas, no fundo, a traição persistia, uma sombra que eu não conseguia sacudir. Uma noite, enquanto eu organizava o correio, notei um envelope branco impecável sem endereço de retorno. Dentro havia uma única folha de papel, digitada em uma fonte limpa e minimalista. Encontre-me no Hotel Avod, quarto 304, amanhã às 20 horas. Há algo que você precisa saber. W. William Felovis. Quase joguei a nota no lixo, descartando-a como uma piada cruel ou uma última tentativa de manipulação. Mas a curiosidade me corroía. O que ele poderia querer agora? Contra o meu melhor julgamento, decidi ir. O Hotel Avod era um estabelecimento modesto, longe do tipo de luxo pelo qual William era conhecido. O corredor que levava ao quarto 304 cheirava levemente a carpete velho e desinfetante. Bati uma vez, meio esperando que ele não respondesse. A porta se abriu e lá estava ele, William Felovis, parecendo surpreendentemente despenteado.
Seu ar habitual de confiança havia desaparecido, substituído por algo que eu não conseguia identificar. Culpa. Medo. Mark, ele disse, abrindo espaço para me deixar entrar. Obrigado por vir. Cruspei o limiar cautelosamente, meus instintos em alta alerta. O quarto era simples, quase espartano, com uma cama pequena e uma mesa empilhada de papéis. O que você quer? Eu perguntei, com o tom afiado. William fez um gesto para a mesa. Queria te mostrar isso. Aproximei-me com cautela, olhando para os papéis. Estavam cheios de e-mails, mensagens de texto e documentos financeiros. A princípio, não entendi sua importância. Então, vi o nome que aparecia repetidamente, Lucy. O que é isso? Eu exigi. É tudo, William disse calmamente. Provas de que eu não era o único. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Passei os papéis, meu coração acelerado enquanto a história se desenrolava. Lucy não havia apenas me traído com William, havia outros. Colegas de trabalho, conhecidos, até mesmo um vizinho. A linha do tempo se estendia por anos, antecedendo nosso retiro na ilha. Você está mentindo, eu disse, com a voz trêmula. Por que você me mostraria isso? Porque eu cometi um erro, William admitiu, com o tom contido. Pensei que era especial, que o que eu tinha com Lucy significava algo. Mas eu era apenas mais um nome na lista dela. Quando você arruinou minha vida, comecei a investigar mais a fundo. Descobri que ela estava jogando com os dois. Eu tropecei para trás, a sala girando ao meu redor. A traição de Lucy era mais profunda do que eu jamais imaginei, um labirinto de enganos que fazia a minha vingança parecer vazia. A viagem de volta para casa foi um borrão. Não conseguia parar de pensar nos papéis, nas mensagens, na teia de mentiras que Lucy havia tecido. Quando estacionei na entrada, vi o carro dela estacionado lá fora. Ela estava sentada nos degraus da varanda, seu rosto iluminado pelo suave brilho da luz da varanda. Pensei que você pudesse estar aqui, eu disse, saindo do carro. Ela olhou para cima, seus olhos vermelhos de tanto chorar. Mark, eu. Pare, eu estaliei. Não minta para mim. Não mais. A expressão dela desmoronou e, pela primeira vez, eu a vi pelo que ela realmente era, não a mulher vibrante e amorosa por quem me apaixonei, mas alguém quebrada e desesperada. Eu fui ver o William, eu disse, observando sua reação. Ele me contou tudo. Ela recuou, suas lágrimas caindo mais forte. Eu não queria que chegasse a esse ponto. Eu não sabia como parar. Essa é a sua desculpa, e eu gritei, a raiva transbordando. Você destruiu tudo o que construímos porque não conseguiu se controlar? Ela soluçou abertamente agora, suas palavras saindo em um turbilhão. Não era sobre você, Mark. Era sobre mim. Eu me sentia vazia. Como se eu não fosse suficiente. Pensei que se eu pudesse me sentir desejada, queria, isso resolveria algo dentro de mim. Mas não resolveu. Apenas piorou. Sua confissão deveria ter trazido clareza, mas apenas aprofundou a dor no meu peito. Por um momento, fiquei ali, sem saber o que dizer ou fazer. Então, como se o universo quisesse agravar ainda mais a situação, meu telefone vibrou no bolso. Era uma mensagem de William. Verifique sua caixa de correio. Fui até a caixa de correio, minhas mãos tremendo enquanto retirava um pequeno pacote. Dentro havia um pendrive. Conectei-o ao meu laptop e um vídeo começou a ser reproduzido. As imagens estavam granuladas, mas claras o suficiente para reconhecer Lucy e William em um quarto de hotel. Mas não eram apenas os dois. Um terceiro homem entrou no quadro, um homem que eu não conhecia. Meu estômago revirou enquanto assistia aos três interagirem, suas risadas cortando o silêncio do quarto. O vídeo terminou abruptamente, deixando-me encarando a tela em descrença. Virei-me para Lucy, que havia me seguido para dentro, seu rosto pálido ao ver o vídeo. Você está doente, eu disse, com a voz vazia. Isso é quem você é. Ela desabou no sofá, seus soluços ecoando pela sala.
Mas eu não senti nada, nenhuma raiva, nenhuma tristeza, apenas um vazio frio e vazio. Na manhã seguinte, empacotei o resto dos pertences de Lucy e os deixei na varanda. Ela não protestou quando entreguei os papéis do divórcio. Não havia mais desculpas, nem mais súplicas por perdão. Ela sabia que estava acabado. Mantenho meu foco nas crianças, determinado a lhes dar a estabilidade e o amor que merecem. Mas nos momentos de silêncio, quando a casa está quieta e as memórias surgem, não consigo sacudir a sensação de que vivi uma mentira por anos. Meses depois, recebi uma última mensagem de William. Ela é seu problema agora. Eu terminei. Fiquei encarando a tela, uma risada amarga escapando dos meus lábios. A ironia não passou despercebida para mim. No final, Lucy havia destruído não apenas uma vida, mas muitas. E ainda assim, eu era o único a ficar para recolher os pedaços. Enquanto deletava a mensagem, fiz um juramento a mim mesmo e nunca mais deixaria ninguém exercer esse tipo de poder sobre mim novamente. A traição de Lucy me havia quebrado, mas também me ensinou o valor da resiliência. E enquanto eu caminhava em direção à luz do sol, deixando as sombras do passado para trás, percebi que talvez, apenas talvez, eu estivesse finalmente livre.